começo do livro de Daniel, fala sobre quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. O povo foi tirado, parte desse povo foi levado para uma terra estranha, para um lugar desconhecido, um lugar de outra cultura. Mas você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o que a Deus está falando? Porque se vocês olharem, foram levar, além do rei levar todos os utensílios da casa de Deus, ele pediu, ele deu uma ordem específica para o chefe dos eunucos. Ele falou assim: olha, eu quero que você vá lá e busque jovens, vamos por assim, adolescentes. Quanto mais jovem fosse para eles era melhor. Jovens que sejam instruídos, ou seja, não é qualquer um que ele queria. Não é qualquer um que o rei quer. Não é qualquer um que vem às lutas. Não é sobre qualquer um que vem às batalhas. Ele falou assim: olha, vai lá e busca aqueles jovens que sejam instruídos, doutos, cheios de sabedoria, que possam aprender a cultura nossa, que possam aprender os nossos costumes, que tragam para a minha presença, para que eles possam assistir no palácio. Então, dentre esses jovens, os irmãos conhecendo a história do livro de Daniel, estavam lá Daniel, estavam os seus 4 amigos. Estava Daniel, estava Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus nomes hebreus. E esses jovens foram levados para a Babilônia. Foram levados para poder ser treinados, para poderem serem ensinados a como servir o rei ali no palácio. Só que agora eu quero falar para vocês o porquê que foram escolhidos os jovens. Porque se escolhessem as pessoas mais idosas e deixassem os jovens, o jovem vai crescer, o jovem vai se fortalecer, o jovem vai gerar outro exército, um exército forte que vai poder lutar contra aquele povo. Já você levando o jovem, você tem mais chance de poder acabar com o povo que está dominado. Você tem a chance de acabar dizimando aquele povo e ensinando esses jovens a costume da terra estranha. Você acaba com a cultura, você acaba com tudo aquilo que ele aprendeu. Só que o que nós estamos passando hoje nesse mundo, se também não é por isso? Quando que os mais atacados hoje, com as influências do mundo, não estão sendo nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Quanto que a fúria do inimigo não tem vindo sobre eles? Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças não têm sofrido os ataques, tanto virtuais como pessoais, querendo desanimá-los, querendo muitas vezes ceifar a sua vida, porque o inimigo sabe que esses jovens que estão na presença do Senhor, amanhã ou depois, eles vão crescer e vão ser adultos, e se eles permanecerem firmes na presença do Senhor, eles vão sim formar um exército que vai sair pelas ruas, vai sair ganhando almas, vai sair saqueando o inferno e vai sair povoando o céu, porque eles estão aprendendo cada dia mais a palavra. Então o inimigo vem contra os adultos, vem, mas ele vem com mais fúria e mais força contra esses jovens, contra essas crianças. É onde a gente tem mais que proteger, é onde a gente tem mais que estar atento. É como a Josi falou, quanto mais nós pudermos estar nos aproximando dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens, podendo cobri-los com as nossas orações, ensinando a palavra para eles, não ensinando, mostrando a palavra somente, mas ensinando, praticando a palavra com eles, mostrando realmente os ensinamentos do Senhor, pois é como a palavra diz, ensinar o caminho em que se deve andar, ensinar no caminho que se deve andar, não é mostrar somente o caminho, não é somente apontar, falar se você tem que ir por ali, você andar para o outro lado, não, é você andar junto com o seu filho, é você andar junto com o jovem, você andar junto com o adolescente, é aí que ele vai aprender. E
Eles não perderam seus valores. Eles sabiam o que os pais tinham ensinado para eles. Eles sabiam o que os seus pais tinham plantado na vida deles. Aleluia. Porque esses 4 jovens ali, presos, o rei falou assim: olha, você não vai dar nada de ruim para eles, você vai dar aquilo que eu como. Você vai dar a mesma comida que eu como, eu quero que você sirva para eles. Só que o jovem, quando ele é realmente ensinado, quando a criança ela realmente aprende, quando o adolescente ele realmente aprende, ele sabe o que é certo, ele sabe o que vai fazer bem para ele, ele sabe o que não vai fazer bem. Naquele momento, Daniel pegou e com discernimento do Senhor, segundo o ensinamento que ele tinha recebido já, ele falou assim: olha, vem aqui, me permita não comer essa comida. Eu quero comer somente verduras, legumes, tomar uma água fresca, para mim já está bom. E o chefe dos eunucos não acreditou, falou assim: não, você, quando chegar na presença do rei, você vai estar lá todo fraco, todo raquítico, enquanto os outros vão estar robustos. Falou assim: faça uma experiência por 10 dias. Eu e meus amigos vamos comer somente desse alimento, enquanto que os outros você pode dar as iguarias. Porque o jovem, quando ele é ensinado, o adolescente, quando ele é ensinado, ele sabe que ele não é igual a qualquer um. Não é porque o coleguinha faz que ele também tem que fazer. E era isso que Daniel estava vendo, que não era porque todos os presos estavam comendo das iguarias do rei que ele tinha que comer. Porque eram comidas sacrificadas a ídolos, então ele falou: eu não vou me contaminar com isso, eu não quero fazer essas coisas. Se os outros querem fazer, eu vou me manter à parte, eu vou ficar aqui, porque não foi esse ensinamento que eu recebi lá em casa, não foi esse ensinamento que os meus pais me deram. Então eles falaram que eu tenho que ver, se isso não agrada a Deus, eu não vou fazer. E ele se manteve à parte, ele e seus amigos se mantiveram à parte. Quando deu o final do prazo, o chefe dos eunucos chegou e olhou, e eles realmente estavam mais robustos do que os outros que se mantiveram comendo as iguarias do rei. Enquanto que era para ser ao contrário, porque o alimento que faz mal, ele não te dá saúde, ele simplesmente te mina, ele vai te levando cada vez mais para baixo. Enquanto o alimento que é necessário para a sua saúde é a palavra do Senhor, o alimento saudável. E isso sim alimenta a sua alma, isso te dá a robustez, isso te dá a força para que você possa caminhar, para que você possa seguir em frente. É esse alimento que eles não queriam se contaminar, eles não queriam seguir segundo os costumes dos caldeus, eles queriam seguir segundo aquilo que eles tinham aprendido. É isso que nós temos que nos fortalecer, é na palavra do Senhor. Não temos que nos contaminar, por mais que eles queiram te falar: você tem que fazer isso, você não tem que fazer isso. Por mais que eles queiram que você faça alguma coisa contra aquilo que você está aprendendo, adolescente, você tem toda a autoridade do Senhor para falar: eu não aprendi isso. Não é isso que está sendo ensinado na igreja, não é isso que os meus pais estão me mostrando, não é isso que os meus pais estão falando para mim. Eu tenho que me manter a parte disso, e com certeza você vai ir longe na presença do Senhor. Porque eles, apesar de não, quando eles quiseram se permanecer fiel ao Senhor, quando eles chegaram na presença do Senhor, Deus honrou eles de tamanha forma, que quando eles foram questionados acerca de todo o conhecimento dos caldeus, eles foram achados 10 vezes mais sábios, não que os outros 13, mas 10 vezes mais sábios do que os sábios do reino. Deu 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios do reino. Ou seja, eles saíram de um lugar onde eles não tinham conhecimento nenhum daquele povo, mas a capacidade veio do céu, a capacidade veio do Senhor, e o Senhor seguiu honrando aqueles jovens, pois eles seguiram servindo na presença do rei, eles seguiram servindo ali naquele palácio. E quando isso aconteceu,
foi fazendo com que despertasse a inveja do povo, daqueles nobres, aqueles que assistiam perto do rei, porque o rei os exaltava de tamanha forma, os honrava de tamanha maneira, que os colocava Daniel como governador, e os 3 jovens que estavam com eles, que foram dados o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam sob os negócios da província, ou seja, abaixo do rei, eles também mandavam, e os nobres ali, eles queriam fazer de tudo para que esses jovens, eles caíssem em descrédito. Certa feita os jovens estavam andando ali, cuidando dos negócios da província, e o rei, ele tinha feito uma estátua, e falou que os jovens todo mundo tinha que adorar aquela estátua, tanto que quando tocou a trombeta, aqueles jovens não adoraram, aqueles 3 jovens permaneceram de pé, e mesmo correndo risco de serem jogados na fornalha, eles pegaram e permaneceram fiel ao Senhor. E o Senhor os exaltou de tal forma que o mesmo rei que estava os acusando, o mesmo rei que os condenou à fornalha, foi o mesmo rei que teve que dar testemunho e falando: não há outro rei, outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois mesmo correndo o risco de ser jogado na fornalha de fogo ardente, eles permaneceram fiéis, e o Senhor mesmo desceu e os livrou da fornalha. Quando você permanece fiel, o Senhor não vai te impedir de passar por provas, o Senhor não vai te impedir de passar por dificuldades, não. O Senhor, ele vai descer com você, o Senhor, ele vai estar com você, o Senhor, ele vai estar caminhando junto com você, ele não vai deixar que você venha sucumbir nessa dificuldade, ele não vai deixar que você sucumba nessa prova, ele vai te tirar dali, e como ele saiu dali, que nem o fio de cabelo deles foi queimado, você também vai sair dessa prova, você vai sair dessa situação, vai passar do outro lado, ileso, pois o Senhor é contigo, é o Senhor que está te guardando, é o Senhor que está te protegendo, pois você tem permanecido fiel, você tem permanecido na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você tem permanecido fiel na presença do Senhor dos Exércitos, não é o Senhor de um exército, é o Senhor dos exércitos, e um exército que nunca perdeu batalha. Então que você não tenha medo, que você continue fiel ao Senhor, pois não importa a luta que venha sobre a sua vida, pois o general, o Supremo General está com você, e ele vai te conduzir até a vitória. Glória a Deus. Outro caso que o Senhor me tocou dentro da história desses jovens é que muitas vezes, como nós também recebemos muita honra ou muito crédito, se nós não vigiarmos, acaba nos sobrevindo a soberba. Isso não agrada ao Senhor. Em contrapartida, enquanto aqueles jovens eles permaneciam fiéis ao Senhor, na sua humildade, aquele rei que estava ali quando eles estavam sob o domínio daquele rei, ele tinha conquistado tudo segundo a vontade do Senhor. Mas ele tendo um sonho, Daniel novamente interpretou. E novamente Daniel falou para ele qual era a interpretação. E Daniel ainda falou para ele: olha, isso aí, se você não se converter dos seus pecados, se não abandonar a soberba, o Senhor vai fazer com que você vá lá, para as feras do campo. Ele não deu ouvidos. Quando ele estava andando no seu palácio, ele falou: olha, não é esse o palácio de Babilônia? Não é esse toda a conquista que eu conquistei com a minha força? Aí veio o que Daniel tinha falado para ele: que isso não vem acontecer conosco. Pois quando ele ainda estava falando, veio uma voz do céu e falou: olha, Nabucodonosor, seu rei, quando momentaneamente foi tirado, você agora vai comer as ervas do campo, vai ser molhado pelo orvalho, seu lugar vai ser com as feras do campo por 7 anos. Enquanto que você não reconhecer que é só o Senhor, que é Deus, você não vai poder voltar ao palácio. E essa palavra se cumpriu. Antes mesmo de ele terminar de se exaltar, o Senhor o abateu.
rivalizar com ninguém, não é para você se achar melhor do que ninguém, pois é o Senhor que está te colocando. Pois a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, é tudo para ele, pois o Senhor tem direcionado esse culto, tudo por essa palavra, porque até mesmo o louvor que a Kevin cantou aqui, que é somente a honra é dele, a glória é dele, tudo que existe é por ele, tudo que nós fazemos é para ele. Se você é bem sucedido, a glória é dele. Se você vai para um lugar, se você alcançou alguma vitória, a glória é dele, porque é ele que te dá o fogo de vida, é ele que te dá tudo que existe. Então que você possa ficar com essa palavra, não se exalte, nunca se exalte, porque da mesma forma que o Senhor te exalta, ele pode te abater, porque o Senhor ele exorta aquele que ele ama. Se for necessário que ele te abata, para que você não se perca, pode ter certeza que o Senhor vai fazer, mas ele vai fazer com amor de pai, pois quando o Senhor ele vem que corrigir, ele vem sim com vara, mas ele já vem também com o consolo, vem com bálsamo, para trazer um refrigério, para que você possa aprender, você possa reconhecer que Nabucodonosor sendo tirado daquele reino, ele ali com as ervas do campo, o Senhor permitiu que ele voltasse momentaneamente a consciência, e ali no meio do campo, ele olhou para o céu e falou assim: realmente, só o Senhor é Deus. E a partir do momento em que ele reconheceu que só o Senhor era Deus, tudo que ele tinha foi lhe devolvido, porque o Senhor não tinha tirado para sempre, porque se o Senhor tivesse tirado para sempre, o Senhor tirava ele e colocava outro, tanto que quando ele foi tirado, não nenhum outro rei assumiu o lugar dele, pois aquele lugar era para ele tomar conta daquele povo, era para ele aprender que tudo que ele conquistou foi pela honra e a misericórdia do Senhor. E aqueles jovens, eles permaneceram ali, e ele tendo voltado, ele pegou, ele falou, com certeza deve ter chegado com Daniel, falando assim: olha, eu não te dei ouvidos, mas eu quero que você me perdoe. Quando você tiver uma palavra do Senhor para falar para alguém, por mais que seja uma exortação, fale, não tenha medo, pois o Senhor é com você. Aí vocês podem estar te perguntando, mas que prova Daniel passou? Você falou dos 3 e Daniel. Quando o outro rei se apoderou da terra de Babilônia, libertando o povo, Daniel continuou fiel. Daniel continuou ali na Babilônia, por opção agora. Ele continuou servindo, trocou o seu rei, mas pela misericórdia do Senhor, aquele rei também reconheceu a sabedoria de Daniel, manteve ele. E ele continuou subindo, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que permanece firme na presença do Senhor só o leva para cima. Quanto mais perseguido ele é igual como eu falo, é igual glória de ouro. Quanto mais bate, mais o crente cresce. Quanto mais bate, mais o crente fica forte. Quanto mais a luta vem, mais o Senhor empurra para cima. Não vai parando. Quanto mais luta vem, o crente pode parecer abatido, mas quanto mais perseguição vem, mais o Senhor vai pulando para cima, para mostrar que ele é Deus. E não adianta perseguir, que a vontade dele vai ser cumprida. Não importa, pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir o que for, o Senhor vai cumprir o que ele tem programado para a sua vida. Tanto que no capítulo 6 de Daniel, movido pela inveja, o povo sabia que Daniel era tão fiel que ele orava de manhã, de tarde e de noite. E ele não tinha vergonha do que ele era. Ele não tinha vergonha de mostrar as suas origens, de mostrar a sua identidade, de mostrar aquilo que ele era. Porque ele não orava com as portas fechadas. Muitas vezes ele orava com as janelas abertas, com a porta aberta, e ele estava ali prostrado falando com Deus. Só que o povo, aquilo ali incomodava, porque quanto mais ele orava, mais Deus exaltava. Quanto mais ele orava, mais Deus exaltava, colocando no coração do rei para dar mais cargos a ele, mais responsabilidades para Daniel. Ele falava: mas como isso? Não, nós temos que acabar com isso. Por isso, vocês não se espantem quando vocês se entregarem mais, quando vocês
aumentarem. Pois é o inimigo querendo acabar com você, para fazer com que você pare, fazer com que você desista. Pois quanto mais Daniel orava, quanto mais Daniel buscava, aumentou-se as perseguições. Porque eles falaram: não, nós vamos acabar com isso aí. Vamos chegar no rei, o rei é meio vaidoso, vamos falar assim: ó, rei, baixa um decreto aí, onde se alguém orar ou clamar por outro Deus ou para outro rei que não seja o Senhor, que seja lançado na cova dos leões. O rei, naquela vaidade, foi lá e selou com seu anel esse decreto. E quando é selado com o anel do rei, nem mesmo o rei pode voltar atrás. Aí foi a hora que eles se animaram e falaram: olha, agora a gente conseguiu. E com certeza, sabendo do que Daniel, isso daí, vocês não vão achar na Bíblia, eu estou fazendo uma conjectura. Aí, sabendo daquilo, com certeza eles correram para a casa de Daniel. Eles falaram: agora é a parte da tarde, com certeza ele vai estar orando. E realmente, chegando lá, Daniel estava orando. Estava orando ao seu Deus e não ao rei. Eles cataram Daniel e levaram lá. Falaram: ó rei, e agora? Como é que faz? Aquele homem aqui que você tanto ama, aquele homem aqui que você deu tanta obrigação, que você colocou acima de até mesmo de todos nós, estava orando a outro, sendo que o seu decreto vai contra isso. Eu quero ver, ó rei, se você vai ter coragem agora de jogar o Daniel na cova dos leões. E o rei com certeza se entristeceu ali. E mesmo querendo não fazer aquilo, ele sabia que ele não poderia revogar. E permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E mais uma vez, Deus permitiu isso para mostrar que aquele que é fiel, é como diz o Salmo: mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. Daniel entrou ali naquela cova dos leões, passou a noite ali, com certeza ele não estava sozinho, como aqueles 3 jovens não estavam sozinhos, porque o rei olhou e viu 4. Com certeza, se o rei conseguisse olhar ali naquela cova dos leões, ele não ia ver somente Daniel lá, mas com certeza ele ia ver Daniel e falar: eu não coloquei só Daniel lá, mas por que tem outro lá com ele? Por que tem outro lá impedido que o leão coma ele? Não foi só Daniel que entrou lá? Quem que é aquele outro lá? O Senhor foi lá e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite ali. Pois quando você passa por lutas, passa perseguição, quando a pessoa ela reconhece que Deus é na sua vida, olha o que aconteceu. O rei, ao amanhecer, ele corre com todas as suas forças, chega na cova dos leões e fala: Daniel, não fala somente sim pelo nome, mas crente, quando tem identidade, todos se conhecem. Porque ele fala: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Senhor te livrou. Daniel dá um grito lá de dentro: vive, ó rei, que o meu Deus fez com que eu permanecesse aqui, e não me foi achado culpa diante nem dele, nem da presença do rei. E ele fechou a boca dos leões e ele me salvou. E quando Daniel sai dali, daquela cova, ileso, com certeza os seus algozes ficaram atônitos, querendo pegar, falar com o rei, dando desculpas, falar assim: não pode ser, não pode ser. Nós não queríamos fazer mal nenhum a ele, então você acalma. Agora, da mesma forma que vocês acusaram ele, sem ele ter feito nada, sem ele ter culpa, agora vocês e suas famílias, todos para dentro da cova dos leões. É assim que o Senhor faz. O Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. O Senhor, ele vem da mesma forma que ele exalta, ele abate, da mesma forma que o Senhor guarda os seus. O Senhor, ele vem também com justiça para proteger aqueles que são fiéis a ele. E aqueles jovens, eles só foram exaltados, eles só foram colocados em posições adolescentes elevadas quando eles
Vamos parar de ter perseguição? Não, só vai aumentar. Porque o inimigo quer te tirar da presença do Senhor. Mas é como eu falei, você não pode dar ouvidos para aqueles que te perseguem. Faça como Daniel, ore. Faça como os 3 jovens. Por mais que o rei falasse, olha, quem pode livrar você das minhas mãos? Se vier a perseguição, fala, quem pode livrar você da minha mão? Pessoal, meu Deus, se ele quiser, ele pode. Mas se ele não quiser me entregar nas suas mãos, eu posso ter certeza que se eu partir dessa terra, eu vou estar com meu Deus no mais alto dos céus, no mais alta glória, eu vou estar adorando a Ele, não vou reclamar, não vou murmurar, apesar das lutas, das perseguições, eu vou permanecer firme na presença do Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, Santo, em nome do Senhor Jesus, Papai, segundo tudo que o Senhor colocou em meu coração, Papai querido, eu transmiti para a tua igreja. Senhor, eu te peço, Papai querido, que assim como o Senhor foi, Papai querido, com esses 4 jovens,